Vou, com uma grande responsabilidade, apresentar este projeto que estamos a desenvolver aqui na Covilhã, a Colabora, em conjunto com 13 escolas desta cidade, o agrupamento de escolas superior da Covilhã, a escola secundária Quinta das Palmeiras, de que está aqui representante a doutora Lídia Mineiro, e também a escola secundária Campos Melo. A Colabora, para quem não sabe, é uma organização não governamental que está desde 2008 na Covilhã a trabalhar as questões da igualdade de género, não só, mas é um dos seus eixos principais, e desde cedo percebemos a importância de trabalhar com as escolas para mudar mentalidades, para mudar aquilo que é essencial para que haja realmente uma transformação social e que são as ideias que as crianças levam desde pequeninas para a idade adulta. Portanto, este projeto começou em outubro de 2019 e quando estava em velocidade de cruzeiro foi apanhado pela pandemia. Ainda assim, pensamos que já tem alguns resultados que são de destacar e começo então por explicar qual é o objetivo deste projeto. A ideia central é que as rapazes e as raparigas, quando escolhem uma profissão, estão condicionados por estereótipos associados ao seu sexo. Há profissões para rapazes, há profissões para raparigas e, portanto, a escolha não é livre. A ideia deste projeto é mostrar-lhes que essa escolha deve ser livre e também, por outro lado, e complementarmente ao projeto Engenheiras por um Dia, mostrar que as tarefas ligadas ao cuidado, sejam elas pagas ou não pagas, portanto, profissões ou cuidado prestado à família ou a pessoas associadas, que é muito importante para o nosso bem-estar e para o desenvolvimento social. Portanto, partimos deste objetivo e para o concretizar, as 4 atividades centrais que desenvolvemos, esta que está aqui sublinhada a azul é aquela em que me vou centrar mais, porque é aquela que de facto teve um envolvimento maior das escolas. Foram 4, portanto, como estava a dizer, as oficinas Género e Cidadania para docentes, e a ideia aqui é apropriarem-se da temática e os guiões que a professora Teresa Alvarez apresentou. Depois o voluntariado para a igualdade, envolvendo estudantes da Universidade da Beira Interior nas escolas. Depois também algumas ações em que a escola se abre para a comunidade e partilha estas ideias sobre a igualdade. E finalmente construir um recurso pedagógico que venha partilhar as boas práticas nesta área e as nossas e outras também que serão recolhidas durante o projeto, que está previsto terminar em dezembro de 2021. Então, em relação às oficinas para a educação para a cidadania, já tivemos até agora 2 ações, a professora Teresa Alvarez e a Ana Costa do Grau foram as 2 formadoras, e aquilo que mais me espantou nestas ações foi o desconhecimento que as professoras e os professores que participaram tinham dos guiões. Eu pensava que era uma espécie de bíblia das escolas, pelo impacto que teve também quando saiu na Colabora, nas organizações como nós que trabalhamos estas temáticas e percebemos que aquilo era realmente muito importante. E depois a minha grande admiração quando começo a perceber nestas sessões que foram feitas que a grande maioria dos professores e professoras não o conheciam. Outra coisa também que me deixou muito espantada nestas oficinas foi, espantada, mas neste aspecto, agora espantada positivamente, foi o facto de todas as pessoas que participaram como formandas e formandos terem reconhecido que estas ações eram essenciais para dar uma volta completa na sua maneira de abordar as matérias que cada um ou cada uma eram responsáveis nas escolas, seja da físico-química, a matemática, ao português, e portanto todas as pessoas perceberam que transmitiam as suas matérias com preconceitos e com estereótipos que prejudicam a igualdade entre rapazes e raparigas. Isso foi muito importante. As oficinas tiveram uma parte prática em que, apesar de estarem em confinamento, algumas pessoas conseguiram fazer trabalhos práticos muito interessantes e que também deixaram a Teresa Alvarez, que não pode desmentir, e penso que ainda aqui está, bastante satisfeita também com o resultado. E então centrava-me agora neste voluntariado para a igualdade, que acaba por ser o quê? Um grupo de jovens universitários da Beira Interior que foram angariados e angariadas em sessões de sensibilização na própria universidade e que resolveram então fazer voluntariado nas escolas. Este voluntariado é feito através de sessões dinâmicas,
em que vamos às escolas, cada uma destas 3 escolas escolheu 3 turmas para trabalhar estas questões e, no fim de contas, fazer o quê? Propor atividades, atividades para se conceber algum plano, não quer dizer que seja o plano que vai dominar a escola, mas que integrem o plano de atividades da escola, mas que se refiram à igualdade de género. Portanto, estes alunos e alunas da Universidade do Interior temos reuniões com eles e com elas sobre como dinamizar as atividades, inclusivamente também sobre a temática da igualdade de género. Estas reuniões, ou são sessões de formação, de educação não formal, digamos assim, mas depois também tivemos uma ação de formação mais formal, com um programa e com objetivos muito bem definidos. Então, como é que a gente faz estas sessões? Vamos às escolas e pomos meninos desde o 5º, 6º ano até ao 12º ano, portanto, cada escola escolheu as 3 turmas que quis, com os níveis escolares que quis, e vamos-lhes perguntar, para começar, digamos assim, para disputar ali qualquer coisa, explicamos, claro, que vamos trabalhar as questões da igualdade de género nas escolas, principalmente as escolhas das profissões, mas não adiantamos muito. E depois pedimos-lhes para dizerem o que é pior de ser rapaz e o pior de ser rapariga. E o melhor de ser rapaz e o melhor de ser rapariga. Esta dinâmica tem dado resultados muito interessantes, porque mostra de facto que, por exemplo, os rapazes têm alguma dificuldade em encontrar o pior de ser rapaz e as raparigas têm dificuldade em encontrar o melhor de ser rapariga. Ainda assim, podem ver aqui estes exemplos que estou a passar e que não vou ler para não perder mais tempo, mas, por exemplo, só este aqui, o primeiro, em que os rapazes se queixam que qualquer coisa que aconteça, o defeito é logo para os rapazes e não para as raparigas. E depois o pior de ser rapariga, temos aqui como exemplo um bocado mais prosaico, pentear o cabelo, é o pior de ser rapariga, ter que o secar, mas depois, isto aqui é de meninas de 5º e 6º ano, reparem aqui neste último que diz, muitas vezes temos que fazer todas as tarefas sem ajuda e sofremos muita violência dos rapazes. E portanto, aqui nestas sessões o que me deixou espantada foi o espanto das professoras com o que estas crianças ainda tão pequeninas já conseguiam pensar e até verbalizar. Depois, com base naqueles cartões, organizámos trabalhos de grupo e cada grupo, pegando em cartões aleatórios, ia debater os problemas que estavam em cada um dos cartões. Alguns apropriavam-se ou eram apropriados para a temática, outros nem tanto, e portanto fez-se uma seleção e alguns eram debatidos, outros não. Então, com base nessas dificuldades encontradas em ser rapaz ou ser rapariga, foram desenhadas propostas para as escolas, para cada escola. E isto foi feito de uma maneira dinâmica, as salas de aulas foram transformadas, com os miúdos sentados em cima das secretárias, com os miúdos a irem apresentar aos colegas os resultados das suas reflexões. Cada grupo apresentou então uma proposta com várias ideias sobre como é que podia ser mudada a escola para que seja mais igualitária. E alguns dos mais velhos, por exemplo, escreveram muito, mas outros baseavam-se mais em desenhos. Pronto, aqui estamos a ver as voluntárias, que são as que estão em pé, a ajudar os alunos e as alunas a chegarem a algumas ideias. A ideia aqui era mais, não tanto dar-lhes ideias, mas fazer perguntas para fazer chegar a propostas. Outra coisa também interessante foi os resultados divergentes quando os grupos eram constituídos apenas por rapazes ou por raparigas, ou quando eram mistos. Também foi interessante observar o que surgia. Outro grupo também a desenhar as suas propostas para as escolas. Outra atividade que também fizemos muito interessante foi pôr na parede de uma escola as fotografias de várias pessoas com profissões tradicionalmente não associadas ao seu sexo e depois, que são pessoas da Covilhã, e depois pedir aos miúdos que pegassem em objetos associados a cada uma das profissões e os pusessem debaixo da fotografia. É claro que aconteceu muitas vezes a barbeira não ter nenhum objeto de barbearia por debaixo dela e o número 2, que é bailarino, não ter nenhuma sapatilhas de bailarina debaixo dele, ou de bailarino. Portanto, foi aqui uma maneira também de desmistificar estas questões. Agora, o que estamos aqui a ver são algumas das frases, tivemos centenas, como podem adivinhar, porque foram envolvidos nestas ações
cerca de 400 alunos e alunas nestas sessões, que foram desenvolvidas pelos voluntárias e voluntários, e da UB e connosco, claro, e então algumas das ideias que surgiram foram, por exemplo, mudar as fotos do site da escola. Por exemplo, o curso de multimédia tem foto de rapaz e o de turismo tem foto de rapariga, e acaba por influenciar as nossas escolhas. Campanha com cartazes com pessoas bem-sucedidas numa profissão, que é associada ao sexo oposto, exemplo, mulher cientista e uma bailarino, fazer um vídeo para contrariar os estereótipos. Estas foram algumas frases em todas as escolas, surgiram várias frases que foram depois apresentadas. A ideia era depois, em cada escola, haver um trabalho interno, também com a nossa ajuda, para que... Era aqui. Para que depois fosse apresentada ao resto da escola, inclusivamente à direção da escola, e que fosse depois integrado no plano da própria escola. A pandemia apanhou-nos no meio deste processo e então acabámos por depois fazer a apresentação dos resultados num webinário. Isto aqui são mais outras frases de outras escolas. Como podem ver aqui, criar atividades na escola no final de cada ano letivo em que se apresentam os diferentes cursos disponíveis para que rapazes e raparigas possam experimentar, porque alguns não sequer experimentam porque aquele curso é de rapaz ou é de rapariga. E pronto, os resultados, como eu disse, foram apresentados num webinário em que as crianças é que tiveram a palavra e os adultos e as adultas estiveram mais a ouvir. No total estiveram as 3 escolas em simultâneo, num webinário flash, como nós lhe chamámos, porque teve que conciliar os 3 horários das 3 escolas, mas ainda assim foi muito pertinente porque as crianças mostraram o que é que tinham pensado e refletido sobre as suas escolas e sobre como elas podem ser mais iguais, e também porque estiveram envolvidas cerca de 600 pessoas, a maior parte delas crianças e jovens das 3 escolas. Pronto, e mesmo para terminar, a outra atividade que também não vou aqui estar a debruçar muito foi a criação do galardão Mulheres Notáveis, isto para assinalar a presença das mulheres em espaço público e também em áreas em que não são destacadas, como a economia, a política, o desporto, e foram atribuídos os galardões em cerimónia pública. E depois também outra atividade que está a decorrer neste momento e que sabemos que já temos 142 alunos e alunas inscritos de 8 escolas diferentes, é o concurso Gente Rebelde, que tem como grande objetivo combater os estereótipos ligados às profissões e através de trabalhos multimédia que podem ser apresentados.